Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Vamos usar aqui a expressão resistência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Hoje é dia, faltam 4 dias. E me permita, como demorou passar esse ano. Que ano difícil. Eu não me lembro de um ano difícil igual a esse, no alto dos meus 50 anos de idade. Talvez alguém mais idoso tenha passado um período mais difícil. Mas eu não me lembro de um período de tantas lutas. Eu não me lembro de um período no qual a igreja fosse proibida de cultuar. Não me lembro de um período no qual eu tenha perdido tanta gente querida, tanta gente amada. Não me lembro de um período onde parece que tanta oração não foi ouvida, pelo menos não respondida do jeito que nós pedimos, porque ouvida ela sempre é. Mas nós dobramos tantos os joelhos esse ano e pedimos tanto por tanta gente que já não está mais conosco. Nós clamamos tanto, nós chegamos aí ao funeral e gritar, ressuscita! Mas eles não ressuscitaram. Eles se foram. Eles partiram. E nós ficamos aqui. Nesse ano cansativo, nesse ano difícil, nesse ano que nos fez chorar, que nos fez suspirar, em meio a essa luta toda que ainda não acabou. Pelo contrário, eu creio que seria leviandade dizer que ela vai acabar assim tão fácil. Nós precisamos entender, e eu estou vendo nesse ano, que a igreja voltou a se portar como se portava há 40 anos atrás, como um povo de guerra. Porque nós passamos muitos anos, permita-me usar a expressão português, claro, de mimimi. Os queridinhos de Jeová. Eu não posso passar luta. Eu não posso passar dificuldade. Se eu for dizimista, então não posso sofrer nada. Não contaram isso para os nossos pais, porque eles eram mais fiéis do que nós e passaram muito mais dificuldade do que nós passamos. Não, se eu for na campanha, eu não vou ter problema. E mimimi, choradeira, e reclamação. E aí criou-se uma geração de pessoas que ainda não tinham entendido que cristianismo é para guerreiro. Que igreja é para quem sabe e tem disposição para lutar. Porque quem não tem disposição para lutar, vai ficando pelo meio do caminho. Quem não tem disposição para guerrear, vai reclamando porque achou que era diferente. Eu pensei que por ser de Cristo minha mãe não morreria. Eu pensei porque eu fui na campanha, meu irmão não passaria desta vida a outra. Eu achei que porque eu estava na igreja, eu não perderia o meu emprego. Eu achei que jamais a igreja seria fechada. E isso foi causando em muitos de nós um desânimo, uma tristeza, uma amargura na alma.
em alguns uma revolta, porque tem um monte de gente revoltada com Deus. Tem um monte de crente revoltado com Jeová e dizendo, por que isso? Engraçado é que tem um monte de gente que nem crente era direito, mas está dizendo, não, eu creio que Deus vai fazer. Nunca teve intimidade com Deus, mas agora crê que Deus vai fazer. Eu creio que Ele pode fazer. Agora, se Ele vai fazer ou não, eu vou continuar crendo que Ele é Deus poderoso e adorando ao nome dEle, independente das circunstâncias. Então nós estamos vendo um momento de desânimo, vivendo um momento de desânimo, mas aprendendo que é tempo de guerra. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de andar por aí como se ser crente fosse apenas ajuntamento social. É tempo de lutar. É tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de guerrear. É tempo de mostrar ao inferno que uma luta não vai nos parar. Que uma pandemia não vai fechar a igreja. Pode fechar o templo, mas não vai fechar a igreja, porque a igreja vai continuar orando e clamando ao Senhor. Pode parar a instituição, mas não vai parar o organismo vivo que continua na presença de Deus. Aleluia! Eu escolhi essa carta porque ela fala mais ou menos disso, embora muito doutrinária, mas ela está sendo escrita a pessoas que estão a ponto de parar. E quantos dos nossos pararam? Irmãos, nós somos fiéis, nós respeitamos a lei, mas, meus companheiros, pensem assim comigo. Se o decreto diz que só 30% pode aparecer, então nós deveríamos ter correrias e crentes dizendo, não, quem vai sou eu. Se só pode vir, vamos dizer que aqui só possam vir 50 crentes. Então, irmão, a gente ia ter que ter gente dizendo, não, essa semana você vai, na outra eu vou, no próximo culto a gente reveza, mas esse negócio de eu ficar em casa o mês inteiro e você cultuar no mês inteiro, isso não dá certo. E o que a gente está vendo é o contrário. O que a gente está vendo é a igreja que está com dificuldade de colocar 30% dos membros, porque eles estão escondidos, porque eles estão parados, porque eles estão com medo, porque eles estão desesperados. Alguns já estão desistindo. Eles podem ir ao mercado, mas não podem vir à igreja. Eles podem ir na ilha, mas não podem vir à igreja. Eles podem ir à praia, mas não podem ir à igreja. Eles podem ir no shopping, mas não podem ir à igreja. Eles vão no Réveillon, mas não querem vir na igreja. Mas tem um povo aqui que está dizendo, eu quero é cultuar, eu quero é adorar. Levante a sua mão se você faz parte desses e dê glória a Deus. E esse escritor, ele vem dizendo aos crentes que eles não podem parar, que eles não podem recuar, que eles não podem voltar atrás, que eles não podem abandonar a fé, que eles têm que se achegar. Se você pegar o capítulo 10, olha aí, é rapidinho, capítulo 10, versículo de número 19 a seguir, ele diz que os irmãos têm que ter intrepidez para entrar no santo dos santos, para ir à presença de Deus, para buscar mais a Deus, para clamar mais a Deus. Por quê? Porque nós temos um caminho novo, nós temos Jesus Cristo que abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar. E ele diz, olha o versículo 22, ele diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo na água pura. Eu quero frisar o 23, porque aqui fala de resistência, de perseverança. Ele diz, guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Ele está dizendo, continuemos a afirmar
a nossa esperança. Mas tem coronavírus, mas eu ainda tenho esperança. Mas tem luta, mas eu tenho esperança. Mas está perdendo emprego, mas eu tenho esperança. Morreu gente na minha casa, eu continuo tendo esperança. Eu continuo lutando. Se o inferno acha que vai parar a igreja, está enganado. Nós vamos continuar marchando pelas ruas, com a Bíblia na mão, entrando nos templos, adorando, glorificando ao Senhor. Nós vamos resistir. Nós vamos continuar afirmando que nós temos esperança com base naquele que fez a promessa. Ele é fiel. Ele cumpre o que prometeu. Ele cumpre o que falou. E nós vamos então manter a nossa confissão, a nossa esperança. Olha o versículo 24, o que ele diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas. Olha para cá. Nunca foi tão necessário um amigo. Nunca foi tão necessário. Ele está dizendo, nós precisamos nos considerar uns aos outros. Nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Nunca foi necessário, tão necessário estarmos unidos. Calma, vai passar. Eu sei que você perdeu alguém, mas eu estou aqui do seu lado. Eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Vamos fazer um grupo de oração, nem que seja de WhatsApp. Vamos fazer um grupo de oração no Facebook. Vamos orar 24 horas por dia. Se não der 24, a gente ora 72, a gente ora 96. Mas nós não vamos parar de orar pela igreja do Senhor. Nós não vamos parar de orar pelo povo de Deus. Nunca foi tão necessário alguém que desse um telefonema e dissesse: ei, eu vi que você perdeu o emprego. Está precisando de ajuda. Eu estou aqui, não tenho muito não, mas eu posso te ajudar. A gente divide. Vamos continuar firmes. Vamos continuar lutando. Vamos perseverar. Vamos nos amar. A melhor coisa que pode acontecer é quando toda essa pandemia passar, o inferno descobrir que isso não dividiu a igreja. Pelo contrário, isso deixou a igreja mais unida na presença de Deus e mais crente, fazendo a vontade de Deus. Agora olha o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A gente não pode parar de estar juntos. A gente não pode parar de cultuar. A gente não pode aproveitar o momento para ficar em casa. Porque nós precisamos estar unidos, é uma guerra. O inferno está unido para nos derrubar. Mas nós acabamos de cantar e acabamos de ouvir. Nós não vamos parar de lutar. É tempo de guerra. Nós não vamos parar de lutar. Nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de clamar. Nós não vamos nos desunir. Nós vamos continuar na presença de Deus. Nós vamos continuar buscando a Deus. Nós vamos perseverar. Nós vamos resistir. Eu não sei se Deus tem plano de me levar na pandemia, mas se Ele não tiver, o inferno tem que saber. Eu vou resistir até o fim. Eu vou lutar até o fim. Eu vou buscar até o fim. Eu vou clamar até o fim. Cadê aqueles que estão com essa disposição mental? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Não pare, não pare, não pare. Não pare. Continue. Você não está só. Olha a quantidade de amigos que estão ao seu lado. Quando a gente fala de guerreiro na Bíblia, a gente lembra logo de Davi. A vida de Davi foi uma vida de guerra. A única vez que Davi não foi para a guerra, ele caiu. Isso é para a gente aprender, que nós não fomos chamados para ficar passeando no terraço. Nós fomos chamados para ir para o campo de batalha. Só que Davi chegou a um tempo da vida dele que ele estava velho.
Não tinha mais aquela força toda. Aí Davi foi para a guerra com os amigos. Quando chega na guerra, tinha um gigante, chamava-se Isbi-Benob. Um texto diz que ele tinha uma espada nova, embora a minha tradução diz que ele tinha uma armadura nova. Mas isso faz entender o seguinte: esse gigante é da descendência de Golias. E ele estava esperando o momento certo. Davi vai cansar, Davi vai cansar, Davi vai cansar. É verdade, uma hora você vai cansar. Uma hora eu vou cansar, uma hora o pastor vai cansar, uma hora o Edinho vai cansar, todos nós vamos cansar uma hora. Há pessoas em nosso meio que esse ano cansaram, mas a diferença de quem faz parte do reino de Deus está aí. Quando cansa, tem Abisai para ajudar. Você não está sozinho, o seu Abisai está aqui para te ajudar. Quando Davi cansou, Isbi-Benob partiu para cima e disse: hoje eu mato. Aí quando ele disse eu mato, o Abisai disse assim: mata não, eu estou aqui, fica tranquilo. Quando você cansar, o gigante não te mata, eu estou aqui, fica tranquilo. E se eu cansar, o nosso grande Abisai está aqui também. O nome dele é Jesus Cristo. Ele vai nos ajudar, ele vai nos dar vitória. Aí ele continua. A intenção é fazer o povo resistir, perseverar. Vamos lá no versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Que dias anteriores são esses? Aqueles dias em que eles foram iluminados, em que eles conheceram a Cristo, aceitaram a fé. Aí ele diz: vocês, e depois que foram iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Vocês seguraram a barra, vocês aguentaram. Porque no início da fé, irmão, Satanás é que sai da reta. A gente está com uma disposição para encarar, para saltar muralha, para desbaratar exército. Ele diz: vocês lutaram, vocês suportaram. Como é que nós suportamos? Olha o versículo 33. Ora, expostos como espetáculo. Eles eram expostos como espetáculo. O que quer dizer isso? Eles eram abusados publicamente. Eles eram afligidos publicamente, mas não paravam. Eram humilhados no meio da multidão, mas não paravam. Ele diz: ora, vocês eram tidos como espetáculo. Ora, vocês passavam por opróbrio e grandes tribulações. E ora, vocês participavam com aqueles deste mesmo modo que foram tratados. Ou seja, eles eram humilhados, eles apanhavam, eram humilhados publicamente e ajudavam aqueles que estavam passando luta. E o escritor está dizendo: se lembra daquela época? Irmão, não tem nada melhor para fortalecer crente do que lembrar do que Deus fez no seu passado. Porque ele sabe que Deus não mudou. O Deus que me deu vitória há 30 anos atrás é o mesmo que eu sirvo hoje e vai me dar vitória hoje. O Deus que derrubou o gigante há 20 anos atrás é o mesmo Deus que vai derrubá-lo hoje. O Deus que providenciou, abriu a porta, me ajudou, me deu força. O Deus que me confortou, me consolou, é o mesmo Deus que está aqui esta noite para fortalecer. Levante a sua mão, abra a sua boca e seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei o que vem aí pela frente, mas uma coisa eu tenho certeza: a igreja de Jesus será fortalecida e enfrentará todo o mal e sairá vitoriosa no final. Ele está dizendo, versículo 34, vocês não somente se compadeceram dos encarcerados. Encarcerado aqui, irmão, não é bandido, não. Encarcerado aqui não é traficante, não é estuprador, não. Encarcerado aqui eram crentes
presos por amor a Jesus Cristo. E ele disse: vocês não só se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe por quê? Porque o Império Romano chegava e dizia assim: prendi, vou matar. Você fica quieto, se não perde tudo. Eles diziam: de jeito nenhum, vou ajudar. A igreja que aprendeu a ser guerreira não está preocupada com o que vai perder nessa terra. Ela está preocupada em ajudar e dar as mãos àqueles que um dia estarão na glória. Vocês fizeram tudo isso, ele disse, porque vocês possuíam e sabiam que possuíam patrimônio maior nos céus. Olhe para cá. Não importa o que estamos perdendo aqui. Eu sei que não é fácil perder. Eu sei que não é fácil ver o seu emprego sumir de um dia para a noite. Eu sei que não é fácil de repente ter que enterrar um ente querido. Eu sei que não é fácil ver a sua família sendo dizimada às vezes. Há pessoas no Brasil que perderam 4, 5 pessoas de uma mesma família. Mas aqueles que conhecem a Jesus estão dizendo: não tem problema, eu estou chorando. Eu estou de luto, eu tenho meus momentos de choro, mas eu sei que eu tenho um patrimônio lá na glória, eu sei que eu tenho um patrimônio lá no céu, e aqueles que Deus permitiu e se foram, um dia nós nos encontraremos com Ele na glória, para estarmos eternamente com Jesus Cristo. Por isso ele vai concluir o pensamento, e é aqui que eu chego. Ele diz: não abandonem a vossa confiança. Ninguém está dizendo que está fácil. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Ninguém está dizendo que vai melhorar. Tempos difíceis estão por vir sobre esse planeta. Estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. O inferno se levantou, os homens se levantaram, os governantes malignos querem parar a igreja de Jesus. Os tempos são maus, os dias difíceis, mas a igreja não abandona a sua confiança. Ela continua crendo, ela continua orando, ela continua buscando. Edinho, nunca foi tão necessário alguém representando a igreja como sociedade em uma câmara. Mas escute, porque nunca foi tão difícil para quem tem compromisso com Deus estar num lugar como aquele. Porque nós estamos chegando em um tempo no qual o mal começou a se apossar completamente dessa terra. E todos aqueles que quiserem o bem, a seriedade, a reta, vão sofrer, vão chorar, vão ter momento de colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, mas Deus já está falando hoje aqui. Não abandone a sua confiança, não abandone a sua confiança, não abandone a sua confiança, não abandone. Não abandone, ele diz. Essa confiança tem grande galardão. Vai ter recompensa, Edinho. Vai ter recompensa. Continue firme, vai ter recompensa. Continue lutando, vai ter recompensa. Continue resistindo, vai ter recompensa. E ele diz: com efeito, tendes necessidade. Olha para cá, olha para cá. É necessário perseverar, porque Deus não vai tirar a perseguição. Porque Deus não vai tirar a luta. Porque Deus não vai tirar os problemas. Essa é a hora. Esse é o momento. Daqueles que são crentes de verdade mostrarem quem são. Os frouxos vão correr. Os medrosos vão voltar para trás. Mas aqueles que são guerreiros vão se levantar e vão dizer: eu vou resistir, eu vou resistir,
Eu vou resistir. Levanta a mão comigo e diga: eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou até o fim. Não importa o que aconteça nessa terra, eu vou resistir. Há necessidade de resistir. É preciso resistir. Olha para cá, tem um hino. Eu não sei cantar ele, mas essa partezinha me serve aqui. A vitória está depois da muralha. Você está olhando para frente e só vê muralha. E está dizendo: não tem jeito, vou voltar. E o hino diz: a vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Parece que não tem jeito. Parece que não tem jeito. Mas ó, é você, a muralha e a vitória. Falta pouco. Falta pouco. Um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho. É só mais um tempinho. E aquele que vem virá. E não tardará. E por que é necessário? Por que é necessário resistir? Ele diz por quê. E 4 vezes na Bíblia nós vamos ouvir, ou vamos ler essas expressões em Abacuque, em Romanos, em Gálatas e aos Hebreus. Ele diz assim: porque o justo pela sua fé viverá. É necessário, porque só vive quem tem fé para resistir e chegar até o fim. Cadê aqueles que têm fé para resistir? Levante a mão e dê glória. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.